Sejam muito bem-vindos à nova era da harmonização facial. Eu vou te ensinar como os exossomas vai dobrar o seu faturamento com a harmonização facial. Eu sou a doutora Nayara Ceruti, professora e especialista em ROF, e hoje eu vou te mostrar 5 benefícios comerciais no qual os exossomas vai te ajudar a ganhar mais dinheiro e dobrar o seu faturamento. Fica comigo até o final que você vai saber como utilizar esse tratamento e como ele vai mudar a sua realidade. Vamos começar? Quando nós falamos em benefícios comerciais, eu quero dizer que eu vou te dar 5 motivos pelos quais você vai poder utilizar os exossomas ainda neste ano de 2024 para mudar a sua realidade e dobrar o seu faturamento. Então, antes da gente começar a falar sobre os benefícios, vamos relembrar rapidamente o que são os exossomos, porque tudo que é muito novo gera insegurança. Por isso eu vim aqui trazer um conteúdo de forma muito didática para que você tenha uma fácil compreensão. Bom, os exossomas, eles na verdade são nanovesículas que são expelidas de dentro da sua célula de origem. Para quem ainda não assistiu a aula completa sobre o que são exossomos, ela já está disponível no meu canal. Hoje é só uma revisão, tá? Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, corre lá nessa aula, porque lá tem uma aula completa sobre o que são exossomas. Para a gente relembrar o conceito, todas as nossas células, todas as células do corpo humano, elas criam vesículas que são expelidas, sejam elas corpos apoptóticos, microvesículas ou exossomos. E dentro dos exossomos, eles contêm todas as informações da sua célula de origem, que é a proteína, os lipídios, o RNA, o DNA e o mensageiro, que é o miRNA. Então, essas microvesículas do tamanho de 30 a 200 nanômetros, elas vão sair da célula de origem, contendo todas as informações genéticas de uma célula saudável. E ela vai sair de dentro da célula para se comunicar com uma célula semelhante a ela, né? Ela faz o date com células iguais a ela, para promover as funções de reverter e recuperar um dano celular. Vamos entender melhor sobre isso. Ela vai sair de dentro, ela vai procurar uma célula semelhante a ela e ela vai adentrar com todas as informações genéticas dentro de uma célula mais envelhecida. E essa célula envelhecida, ela vai ter as informações necessárias para ela se regenerar e ela voltar a ter as funções de uma célula saudável, uma célula mais jovem. Falando na linguagem das células da pele, uma célula, um fibroblasto, que vai envelhecendo, ele se torna fibrócito. Então, quando os exossomas encontram um fibrócito e adentram com as informações de uma célula saudável, aquele fibrócito ele tem a capacidade de se regenerar e voltar a se tornar um fibroblasto, uma célula jovem e uma produtora de colágeno e elastina. Tá? Então, ele vai fazer a regulação na comunicação intercelular, ele vai modificar e melhorar a resposta das células receptoras e também vai criar homeostase, o equilíbrio dos tecidos e manutenção da função celular. Tá? Então, vamos ficar com essas duas palavrinhas em mente: reverter e recuperar o dano celular. Agora que nós relembramos o conceito, vamos entender por que esses benefícios dessa tecnologia vai mudar a sua realidade clínica. Como isso tem mudado a minha realidade e eu quero ensinar para vocês como vocês podem começar a mudar a realidade de vocês também. O primeiro benefício comercial é a facilidade de aplicação. Por que, Nayara, que esse produto ele é mais fácil de ser aplicado comparado a um outro tratamento da harmonização facial? Primeiro, porque ele, devido ao seu tamanho, são nanovesículas, a gente não precisa utilizar
agulhas. A gente não precisa perfurar a pele realizando injeções intradérmicas. A gente só necessita criar canais, seja por meio de eletroporação, seja por meio de uma técnica com laser mais ablativo, porque essas nanovesículas, elas são tão pequenininhas que elas muitas vezes são difíceis de até de serem enxergadas em microscópios normais. Elas se equivalem a tamanho de vírus e elas têm a necessidade de adentrar nesses canais e ela vai conseguir procurar as suas células semelhantes a ela. Então, devido à sua capacidade de comunicação e ao seu tamanho, não é necessário utilizar agulhas. E por que que isso é interessante? Por vários motivos. Por quê? Muitas pessoas deixam de tratar conosco porque tem medo da picadinha da agulha, não é verdade? Quantas pessoas vocês conhecem que gostaria de realizar botox, mas não realizam com medo da agulhinha na testa? Quando você tem um produto no qual ele tem a capacidade de regenerar as células e fazer ela voltar a produzir colágeno e elastina numa capacidade de que ela não produz mais como antes, o paciente ele tem mais interesse em adquirir esse tratamento. E isso faz você, consequentemente, vender mais e dobrar o seu faturamento. Outra coisa muito interessante de não precisar de agulhas, a gente já economiza com esses materiais. Porque a cada paciente, às vezes a gente faz ali uma perfuração, a agulha não está com corte legal, a gente tem que ficar trocando esse material. Então, essa economia de material também é interessante, porque isso também ajuda a gente a dobrar o nosso faturamento. E também os pacientes que têm não só medo, pavor, e também um outro ponto muito interessante que não está mais relacionado ao paciente sentir dor ou à economia de produtos, é para quem está começando na harmonização facial. Muitas pessoas sentem insegurança de manusear uma seringa e utilizar a agulha para perfurar, adentrar dentro dos tecidos. Então, para você que tem essa segurança ainda, não sabe lidar ali com a dor do paciente, você tem uma excelente oportunidade de já começar oferecendo os exossomas, porque você vai garantir resultado, você vai garantir uma experiência muito mais confortável, com menos dor para o seu paciente, e você vai conseguir também se diferenciar dos demais, já que está oferecendo um tratamento mais inovador. Então, se você ainda não tem muita segurança, destreza na mão, os exossomas é uma excelente opção para você. Bom, um outro ponto que a gente precisa comentar é a capacidade da entrega direcionada, como eu falei para vocês. Por eles possuírem moléculas muito específicas, ele vai ser direcionado a células-alvo específicas. Então, o que a gente pode imaginar com isso? Se eu tenho um produto e que eu tenho certeza que ele vai encontrar algo específico para ele adentrar, a gente evita completamente a má absorção desse produto. Pessoal, quantas vezes a gente usa um produto, às vezes ali na força da aplicação, ele acaba saindo mais do que precisa, a gente acaba perdendo aquele produto, ou muitas vezes a gente oferece um procedimento, o paciente não está pronto para receber aquele tratamento, porque ele está com deficiência de vitaminas e minerais, e a gente acreditando que vai oferecer um excelente resultado, o paciente retorna falando que não viu o resultado. Então, a gente tem, com os exossomas, nós temos absoluta certeza de que nós não vamos ter desperdícios e má absorção do produto, porque todos os bilhões de exossomas que nós vamos inserir dentro das células, eles serão todos utilizados e absorvidos. Um outro ponto muito, muito interessante que eu acho fantástico é a questão de evitar migração do material preenchedor. Pessoal, quantas vezes a gente coloca o preenchedor do ácido hialurônico nessa região malar e depois ele volta aqui nessa região, porque a tendência dele é de subir com o movimento da mímica, né? Então, quando o paciente que está começando na harmonização facial, ele tem muito medo de transformações. Então, você vai falar para o seu paciente que esse tratamento, ele não vai ter esse tipo de complicação.
que o produto ele vai ser completamente absorvido, que ele não vai migrar, ele não vai acumular em outras estruturas, ele não vai sentir o produto na pele dele. Isso já torna também isso já traz muito mais segurança para os nossos pacientes, eles ficam muito mais convidativos e receptivos a investirem o tratamento conosco. E também nós não temos o desperdício do produto, como eu falei muitas vezes. Se a gente injetar um pouquinho mais em uma região do que outra, eu tenho certeza de que essas células elas vão encontrar o caminho de casa e eu não vou ter desperdício. Então fica muito fácil eu utilizar ele na minha rotina, porque eu tenho certeza de que todo produto que será utilizado não vai haver desperdícios e ele não vai migrar, ele não vai acumular. Isso facilita e muito, a gente sabe, na nossa rotina prática. E muitas vezes, como eu falei, alguns colegas ainda não dominam a anatomia da face 100% e sentem essa insegurança de entrar com uma agulha no paciente. E é muito comum pessoas que estão ali começando utilizar a agulhinha perto de alguns nervos e causar uma parestesia que seja temporária ou mesmo até uma lesão de nervo, porque encostou a agulhinha numa região mais inervada e gerar ali um desconforto, um estresse com aquele paciente, tendo que reverter esse quadro de parestesia. Então, é muito melhor a gente lançar mão de produtos e tratamentos que vão evitar essas complicações e a não utilização de agulhas profundas é muito interessante, porque a gente já evita todo e qualquer risco de parestesias e lesões de nervos. Bom, outra coisa que nós devemos frisar, uma das coisas mais temidas para nós harmonizadores é gerar um risco de necrose de pele e cegueira, né? E por último é a morte. Mas uma das coisas que nós mais temos medos é a utilização de excessos de produtos que podem levar à necrose e cegueira. Pessoal, quando a gente lança mão de utilizar os exossomas, a gente automaticamente tira o nosso paciente de toda e qualquer complicação vascular. Uma das maiores queixas dos pacientes é o envelhecimento nessa região do sulco naso, as ruguinhas em torno dos lábios e aquela ruga aqui na glabela do sinal de 11. Então, a gente fica um pouco restrito para rejuvenescer o paciente nessas áreas, porque elas são áreas extremamente de risco, né? Olha lá ali na região da glabela, do nariz, são vasos sanguíneos terminais. Então, toda e qualquer obstrução pode criar uma anastomose e um fluxo reverso, criando uma cegueira. Quem quer isso quem quer marcar a sua carreira, a sua vida profissional, deixando um paciente cego ou um risco de morte, né? Isso é uma das coisas mais temidas na mão de nós harmonizadores. Então, essas regiões terminais são de altíssimo risco por conta da anastomose, e a gente pode completamente evitar injeções nessa região utilizando os exossomas, porque nós sabemos da capacidade regenerativa deste produto. Outra área de extremo risco é aqui, ó, regiões muito próximas à artéria facial. Então, a artéria facial, ela vem subindo e aqui nessa região do sulco naso, ela acaba superficializando. Então, a forma que nós temos mais seguras de realizar a aplicação ou é muito profundo ou bem superficial com uma cânula romba, para evitar complicações. Nós sabemos que, utilizando os exossomas nessa região, nós vamos regenerar aquelas células que estão envelhecendo. Então, a capacidade responsiva de qualquer tratamento posterior vai ser muito melhor e a gente já consegue fazer essa reparação sem a necessidade de utilizar produtos que podem obstruir e causar aqui necroses de pele. Então, essas áreas muito próximas da artéria facial, da angular, próximo do nariz, na região de glabela, são áreas extremamente de risco e nós podemos evitar necroses e cegueiras utilizando os exossomas. Pessoal, eu sou uma profissional que eu gosto de sair do meu trabalho e chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro tranquila de que eu não tenho complicações.
E as complicações podem ser das mais graves, como eu acabei de falar para vocês, como reclamações corriqueiras do dia a dia, edema, hematomas. Com os exossomas, pelo seu potencial anti-inflamatório, ele regenera os tecidos de uma forma na velocidade da luz. Com isso, os nossos pacientes vão desfrutar de menos desconforto. Isso vai melhorar a experiência geral do paciente, não só na hora da realização do procedimento, que ele vai sentir menos dor porque não tem a picadinha da agulha, mas também no pós-procedimento. Quantas vezes nós já ouvimos relatos de que o paciente fez o procedimento, ele saiu e o familiar, o amigo, falou que ele estava feio, que ele estava deformado, porque ele estava inchado, porque que ele foi inventar de fazer aquilo, porque ele estava melhor antes. Então, utilizando os exossomas, nós sabemos que nós não vamos ter essa preocupação. Nós vamos oferecer para os nossos pacientes um tratamento altamente inovador, altamente regenerador, e ele vai sair praticamente pleno. Fica levemente avermelhada a região que foi aplicada, mas ele tem uma recuperação excelente. Ele não tem aqueles edemas extravagantes, ele não tem hematomas, porque não houve essas perfurações na pele. E o paciente, além de não ter tanto edema, ele também não vai ter tanta dor. Né? Então, o fato do paciente não sentir dor é um grande diferencial na nossa rotina, porque ele vai comentar para os amigos que ele está ficando mais jovem, que ele está ficando mais bonito, e ele não experimenta dor, e ele consegue sair do consultório, e ele consegue trabalhar normalmente, consegue ir para uma festa, consegue viajar, e ele não tem todas aquelas complicações de pós-procedimento, tá bem? E é o que eu falei, retorno das atividades diárias. Ele pode sair e trabalhar, ir para a sua vida social normalmente, despreocupado se ele está deformado, se ele está inchado. E é o que eu falei, ele pode retornar às atividades diárias despreocupado. Ele pode trabalhar, ele pode ir para uma festa, ele pode ir para um evento, viajar, sabendo de que ele está com uma aparência mais jovem, mais bonita, e além dele experimentar menos dor, ele pode retomar as suas atividades diárias normalmente. Quantas vendas a gente já deixou de realizar porque o paciente fala que vai viajar, porque o paciente fala que ele tem um evento, que ele tem uma festa, que ele não pode estar inchado. Então, quantas vendas nós deixamos de fazer porque nós não temos um produto ali para oferecer e falar que ele vai ficar completamente em perfeito estado. Agora, com os exossomas, ele vai conseguir ter uma pele mais bonita, mais radiante, mais rejuvenescida, e ele vai parecer que ele não fez nenhum procedimento. Bom, um outro fator é a redução de custo, né? A gente vai precisar ter menos necessidade de acompanhamento e retrabalhos. Por que acompanhamento? O paciente, ele tá inchado, ele tá roxinho, ele quer que você vê ele quer que você dê atenção, você tem que chamar ele na clínica, você tem que fazer uma laser terapia, tem que fazer um ozônio, tem que fazer uma compressa, a sua hora clínica que está rodando, o tempo que você poderia estar atendendo um novo cliente, você tem que dar assistência para aquele paciente que está com assimetrias, que está com o rosto mais inchado, que está com o rosto deformado, ou que está sofrendo qualquer outra complicação pós-procedimento. Então, essa necessidade, quanto menos necessidade de acompanhamento, mais você consegue marcar horários para oferecer mais tratamentos, com isso dobrar o seu faturamento e também não vai ter que ficar tendo retrabalhos gastando do seu material. Por isso eu acredito muito no tratamento com exossomas, porque ele traz um resultado fantástico que nenhum outro produto até hoje tem essa capacidade regenerativa. Bom, e a eficácia clínica. Eu quero dizer para vocês que nós conseguimos vender e atender mais pacientes em período curto de tempo. Como que é isso? Porque muitas vezes a gente vai gastar ali para realizar um preenchimento, seja 40 minutos, mais tempo de conversa, explicação, vai 1 hora. E a gente consegue vender ali 1 ou 2 seringas e nós faturamos ali em torno de, depende de cada clínica, mas em torno de 2.800 a 3.000 reais. Com os exossomas, nós conseguimos vender uma sessão que leva em torno de 30 minutos, um tratamento que nós
conseguimos cobrar aí um pouco mais de R$ 2.000. Então, essa alavancagem de atender mais pacientes em menos tempo, isso também nos ajuda a dobrar o nosso faturamento, e os pacientes eles ficam muito receptivos porque eles querem realizar o novo, eles querem experimentar. Quando você consegue oferecer esse tratamento da forma certa, você consegue aumentar a quantidade de procedimentos e não só associar ele a outros procedimentos, algo que você não tinha disponível, agora você consegue cobrar 2.000 a mais em algo que você vai gastar ali em torno de 10 a 15 minutos, tá bom? E os pacientes ficam muito mais satisfeitos porque eles não têm todas as complicações de um pós-procedimento, né? Ele vai ter uma recuperação mais rápida, maior percepção e eficácia do procedimento. Ele vai colher os resultados de forma muito mais rápida. Pessoal, agora o terceiro princípio, nós devemos aproveitar a sua capacidade regenerativa para fazer deste produto uma porta de entrada nos nossos atendimentos. Até então, o que nós conhecemos como produto porta de entrada é a toxina botulínica e aquela toxina botulínica do terço superior. Quando você quer se diferenciar um pouco mais, você oferece uma toxina full face, porém, para fazer uma toxina full face e cobrar mais de R$ 2.000, a gente fica um pouco limitado e acaba tendo um certo prejuízo. Então, nós devemos aproveitar essa capacidade regenerativa dos exossomas para colocar ele como porta de entrada antes de qualquer outro tratamento, porque assim vocês vão conseguir se diferenciar do que a maioria dos profissionais estão fazendo, que ainda é oferecendo toxina botulínica. Vocês vão conseguir, em menos tempo, vender um produto altamente lucrativo, dobrar o seu faturamento, entregar mais resultado e também a gente melhorando muito a capacidade da pele, a melhora da pele, a gente investe em menos produtos, nós conseguimos entregar mais resultados com menos produto. Quem é bom de matemática aí já sabe. Eu investindo em menos produtos, eu tenho uma margem de lucro maior nos meus procedimentos e aí a gente também consegue aumentar o nosso faturamento, tá bem? Então, agora eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar na prática. Como é que vocês vão fazer quando chegar um paciente na clínica de vocês? Como que vocês vão vender os exossomas, tá? Vamos lá, suponha que chegou um paciente na frente de vocês e ele falou as queixas. Vocês ouvem atentamente e vocês vão dizer o seguinte: olha, na minha clínica nós já temos o futuro da harmonização disponível. E o futuro da harmonização disponível eu vou oferecer para você. E ele veio para o mercado com a capacidade de regenerar as suas células. Aquela célula sua que não está produzindo na forma que deveria, ou ela já está preparando para morrer, quando eu colocar os exossomas, ela vai ter a capacidade de reviver. E aí, qualquer outro tratamento que eu realize posteriormente de 20, 30 dias, ele vai ter uma capacidade, uma resposta muito maior do que sem a gente realizar os exossomas. Então, dessa forma, vocês já conseguem colocar como porta de entrada os exossomas. Nenhum paciente vai sair da sua clínica sem investir pelo menos R$ 2.000. Antes, né? Muitos vinham fazia só uma consulta. Agora não mais. Todo paciente que entrar na sua clínica, você já vai conseguir oferecer esse produto e todo o valor que você cobrava de consulta, que seja 150, 200, 300, R$ 400, agora passa a se tornar R$ 2.000. Vocês estão entendendo? Como que isso vai alavancar o seu faturamento? Nenhum paciente sai mais de dentro da sua clínica sem realizar os exossomas, porque vai preparar a pele, o tecido e as células para receber qualquer outro tratamento. Antigamente nós vendíamos a toxina botulínica, vendíamos ali na faixa etária de 1.500, 1.600, ali um terço superior. Se era full face e a gente vendesse por 2.200, 2.500, já tinha prejuízo. Então agora nós vamos investir numa caixinha de exossomas em torno aí de R$ 200 e nós vamos faturar R$ 2.000. Olha só como que isso vai alavancar o seu faturamento na sua clínica, tá bem?
Agora, depois de dar essa dica maravilhosa para vocês, eu não posso deixar de pedir para vocês curtirem, comentar e se inscrever nesse canal, porque toda semana eu vou trazer mais novidades sobre como os exossomas vai transformar a sua rotina e ajudar você a faturar muito mais com a harmonização facial. Então, para tudo, faz isso agora. Não se esqueça já de ativar as notificações para ficar ligadinho todas as vezes que eu liberar um novo vídeo aqui nesse canal. Bom, agora vamos para o quarto benefício, né? Os exossomas resgatam a naturalidade. Como assim, Nayara, né? Por que que isso é importante? Pessoal, o que eu mais ouço quando eu estou fora e eu pergunto para uma pessoa que está com uma aparência envelhecida, o que é que te impede de ter a aparência que você deseja? E eles me dizem exatamente isso: medo de sentir dor, medo de não gostar dos resultados, medo do valor e medo de parecer artificial. Muitos usam o termo da demonização facial. Então vamos lá. Quando você fala para o paciente que você tem a necessidade de rejuvenescer ele, que esse tratamento não vai volumizar em absolutamente nada, que ele vai parecer mais jovem, com uma pele mais lisa, mais saudável, e ele vai ficar completamente natural, com as suas feições naturais. Você acha mesmo que aquela pessoa que está incomodada com a sua aparência, ela não vai parar para te ouvir? Ela não vai parar para entender mais sobre aquilo que você está oferecendo? Então, quando eles falam, doutor, eu não quero ficar com o efeito da demonização facial, o que é que vocês têm que ter em mente? Exatamente isso daí. Malares extremamente altos, exagerados, uma mandíbula parecendo uma caixa de sapato, né? E olha lá a Madonna, como ela ficou completamente desfigurada, ela perdeu completamente todas as suas características e contornos faciais, ela se transformou na pior versão que ela poderia ser dela. Em vez de chegar na sua melhor versão, ela ficou a sua pior versão, criando esse efeito de demonização facial. Então, o exagero, o excesso causa muito essa estranheza e causa muito medo e pavor para as pessoas que querem rejuvenescer, mas não querem ficar exageradas. Com os exossomas, vocês vão conseguir, além de criar uma experiência mais confortável, não ter problemas na recuperação do pós, você vai conseguir trazer toda a naturalidade e as feições faciais do paciente, tá? Bom, então como, Nayara? Como, né? Acabei de falar isso para vocês. O que é que ele faz? Como que eu vou conseguir visualizar tantos benefícios na prática dos exossomas? Você só vai precisar explicar sobre a tecnologia envolvida por trás dos exossomas pela sua capacidade regenerativa. Dessa forma, o paciente ele vai conquistar o quê? Uma aparência anos mais jovem. Imagina, pessoal, uma célula conseguir regenerar 10 anos atrás, ter as funções de uma célula de 10 anos atrás. Os estudos comprovam que os exossomos conseguem produzir o aumento de colágeno em 800% e o aumento da elastina em 300%. Vocês têm noção da quantidade regenerativa de colágeno e elastina? Com isso, a gente consegue também suavizar as rugas, melhorar a firmeza, tratando a flacidez, as manchas. Como é difícil tratar manchas, eu moro num clima extremamente quente. Então, aqui para nós é muito ruim realização de peelings, porque dá muito efeito rebote. Então, com os exossomas, nós temos a capacidade de suavização de manchas, melhorar as manchas, sem ter todas as complicações que podem gerar por um peeling. Ele tem, né, os estudos comprovam a sua capacidade remodeladora nas fibras cicatrizantes, então aquelas cicatrizes hipertróficas, queloides, a gente consegue regenerar essas cicatrizes. Casos de fibrose, paciente que fez uma cirurgia plástica, não ficou satisfeito com a cicatriz, você pode lançar mão dos exossomas para remodelar essa cicatriz. Marcas de acne, até então nós não conseguimos desfrutar de nenhum tratamento, nós podemos associar os exossomas com tecnologias, isso vai garantir um rejuvenescimento, uma melhora e muito grande nas marcas de acne, o melasma e outras patologias, principalmente sem mudar as feições, sem criar todas as complicações pós-procedimentos.
Quem não deseja isso? Fica muito mais fácil, não é, de vender um procedimento como esse. Então, quando vocês conseguem compreender toda a tecnologia dos exossomas e todos os benefícios que ele entrega, fica muito mais fácil de vender e com isso faturar muito mais na harmonização facial sem desgaste emocional, né? E com o tempo, porque como são procedimentos muito rápidos, nós conseguimos ter mais qualidade de vida. É um procedimento de fácil aplicação, isso não envolve tanto desgaste da nossa parte também. Então, seja diferente, tenha algo para que você possa receber mais e mais indicações. Enquanto está todo mundo falando de toxina botulínica, as pessoas querem novidade, as pessoas querem coisas mais naturais, as pessoas querem procedimentos menos dolorosos. Se uma pessoa vai na sua clínica, você oferece toda essa experiência, ela vai indicar para outro, que indica para outro, e assim, com mais indicações, você consegue também aumentar ainda mais o seu faturamento, não só dobrar, mas triplicar, quadruplicar, porque essas indicações não param. Então, seja a pessoa que está oferecendo o que já é futuro, mas que já é presente. Seja a pessoa que sai na frente. Seja a pessoa que está antenado ao que está acontecendo no mundo e ofereça o que há de melhor, de mais confortável, de mais seguro para os seus pacientes. Com isso, não tem como você não faturar mais com a harmonização facial. Pessoal, estamos chegando ao fim da aula de hoje, mas vamos fazer uma revisão para relembrar um pouco de tudo que foi dito nessa aula. Não se esqueça de ativar as notificações, porque eu ainda vou falar muito sobre quais são as marcas, com que idade a gente começa a aplicar, como são aplicados os exossomas. Então, já ative essas notificações para você não perder nada sobre essa novidade. Bom, como os exossomas vai tornar o produto e porta de entrada dos seus tratamentos? Já falei para vocês, enquanto está todo mundo oferecendo toxina botulínica, você vai oferecer exossomas e o paciente não sai mais de dentro da sua clínica sem investir pelo menos R$ 2.000. Ele vai ter que deixar R$ 2.000 aí para você, porque agora você já sabe como oferecer os exossomas. O segundo ponto é como os exossomas vai acabar com o medo dos nossos pacientes de realizar a harmonização facial. A gente deixa de ganhar dinheiro porque o paciente tem medo. Agora vocês vão saber como oferecer um tratamento que vai acabar com essa objeção. Então não tem mais desculpa para o paciente não realizar o tratamento conosco. O terceiro ponto, como ele nos diferencia dos demais profissionais. Quem sai na frente, quem está na frente, quem está com inovação, os pacientes eles gostam dos profissionais que estão antenados, que estão trazendo novidades. Então, se você não está fazendo os exossomas, o nosso paciente já te vê como uma pessoa ultrapassada, porque eles sabem que já existem isso, as marcas estão, as indústrias estão investindo muito dinheiro para tornar esse procedimento conhecido. Então, se você ainda não está oferecendo, você já está ultrapassado no mercado. Quarto ponto, como ele aumenta a durabilidade dos demais procedimentos. Por quê, pessoal? Porque ele prepara as células para receberem os outros procedimentos. E isso nos garante maior resultado e maior durabilidade. O quinto ponto é como os exossomas vai nos livrar das temidas necroses de pele com um produto que vai regenerar, rejuvenescer a minha região e me livrar completamente de casos de necrose de pele e também de cegueiras. O sexto ponto é como ele diminui o desconforto e acelera a recuperação após a realização dos procedimentos. Aquele paciente que antes que falava que não ia realizar procedimento porque ele tinha uma viagem, ele tinha um evento, agora não tem mais desculpa. Ele pode facilmente realizar os exossomas porque no mesmo dia ele vai estar com uma aparência plena, sem edema, sem inchaço, sem hematomas. Então não tem mais desculpa para você não realizar nenhuma venda no seu consultório. Sétimo ponto é que a sua aplicação não requer muita experiência, podendo ser executado, inclusive por quem está começando na harmonização facial. Eu sou professora, eu sei da insegurança que é injetar um produto na face de alguém quando você está iniciando. Então, dessa forma, você já consegue oferecer um tratamento que vai te dar muito resultado e você não precisa utilizar agulhas.
né? Então, ali na hora da aplicação gera dor, gera desconforto, inclusive pode gerar lesões de nervo, como eu falei para vocês. Então, a gente utilizando os exossomas através da eletroporação ou com técnicas ablativas, a gente não tem esse risco de utilizar agulhas intradérmicas. E o oitavo ponto é que juntando tudo isso que eu falei e mais um pouco, isso com certeza vai fazer você dobrar o seu faturamento e se diferenciar no mercado. O seu paciente satisfeito, ele acaba te indicando para mais, 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 mais. Isso vai virando uma bola de neve, porque ele vê que você está preocupado, que você está antenado e que você consegue promover resultado com naturalidade e com segurança. Pessoal, a aula de hoje vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Aproveita e deixa aqui no comentário o que é que você quer saber sobre exossomas para que eu possa te ajudar nos próximos vídeos. Também siga esse Instagram, Fator e Mais com Hoff. Ali eu mostro a minha rotina, o dia a dia de como eu utilizo os exossomas e as principais indicações, tá? Por favor, não deixe de colocar a sua dúvida nos comentários, ativar as notificações, porque eu ainda vou entregar muito conteúdo sobre exossomas e seguir o nosso Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau!